Atividade 13, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Ele diz o seguinte: o crescimento exponencial de uma população microbiana em suspensão em meio líquido é caracterizado pela duplicação do número de células e, por conseguinte, da massa. Durante o crescimento exponencial, o número de células aumenta de acordo com uma exponencial de base 2. Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a expressão N igual a 50 vezes 2 elevado a T, sendo T em horas. Então ele pede, calcule o valor de N para os seguintes valores de T. Então ele nos fornece aqui uma tabelinha com T igual a 1 hora. Então ele já fez um exemplo para nós, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o T por 1. Então note que no lugar de T, substituiu por 1. Ficou 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então 50 vezes 2 é igual a 100. Então em 1 hora nós temos aí um número de 100 micróbios. Bom, para o T igual a 2 horas. Para quando o T for igual a 2 horas, vamos fazer assim, ó, vai ficar assim, N igual a 50 vezes 2. No lugar do T, nós vamos colocar 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, nós vamos ficar com 50 vezes 4, que é igual a 200. Então, em 2 horas, temos uma população de 200. E para T igual a 5? Para o T igual a 5, vamos ficar assim, ó, que N vai ser igual a 50 vezes 2 elevado à quinta potência. Então, daqui nós vamos tirar que vai ficar 50. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 5 vezes. Isso aí vai dar 32. 50 vezes 32 dá 1.600. Eu vou deixar o T igual a 30 minutos para depois. Vamos fazer o T igual a 0. Então, para o T igual a 0, quer dizer, no instante inicial, nós vamos ficar assim, ó, que N vai ser igual a 50 vezes 2 elevado a 0. Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, daqui nós vamos tirar que N vai ser igual a 50 vezes 1, que é igual a 50. Bom, e para o T igual a 30 minutos, note que o nosso T foi dado em horas. Então, 30 minutos equivale a meia hora, né? 0,5 horas. Então, nós vamos ficar assim, ó, que N vai ser igual a 50 vezes 2 elevado a 1 meio. Então, daqui nós vamos tirar 50 vezes. O que é 2 elevado a 1 meio? Olha, vamos lá na 8ª série, né? Recordar um pouquinho do 9º ano, né? Onde nós temos potências com expoente fracionário. Qual que é o significado desse expoente fracionário? Quando nós temos um radical, né? Por exemplo, só tem assim, ó, raiz quadrada de 3. E eu quiser escrever isso como uma potência com expoente fracionário, eu vou fazer o seguinte, ó, elimino o radical, então vai ficar 3. O expoente do 3 aqui, ó, se não tem nada, é 1, dividido pelo índice da raiz. No caso aqui, a raiz quadrada, então quando não tem é 2. Então, dividido por 2. Então, 3 elevado a 1 meio seria o mesmo que raiz quadrada de 3. Então, de uma forma geral, se eu tenho assim, ó, raiz enésima de A
elevado a m. Isso aqui eu posso escrever como sendo A elevado a m dividido por n, onde m é o expoente de A e n é o índice da raiz. Então, no caso aqui, 2 elevado a 1 meio é o mesmo que raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 nós vamos trabalhar como sendo aproximadamente 1,4. Tá? Então, vamos substituir aqui 50 vezes 1,4. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 70, né? Muito bem. No item B, ele pede esboce o gráfico de n como função de t, sendo n igual a f de t. Tá? Então, vamos jogar esses dados aí no gráfico. Olha só, quando t for igual a 0, no instante t inicial, n vale 50. Então, 50 está aqui, né? Entre o 40 e o 60, aqui na metade, né? Quando t for igual a 1, ou seja, 1 hora, nós temos uma população de 100. Então, 1 está entre o 0 e o 2. Então, 1 aqui. Então, vamos marcar esse pontinho aqui, que nós temos 100 bactérias. Quando t for igual a 2, nós temos 200. Então, 200 está bem lá em cima, então não dá para a gente estar representando desse nosso gráfico, tá? Bom, para quando t for igual a 5, nós temos aí 1.600. Também não dá para estar representando, vai estar muito lá em cima, né? Para quando t for igual a 0, nós temos 50, já representei, né? Para quando t for igual a 1 meio, então 1 meio está aqui, nós temos aproximadamente aqui 70. Então, o nosso gráfico, ele faz isso aqui, né? Ó. Então, ele vai interceptar o nosso eixo Y, né, no 50. Bom, é possível a gente representar do lado esquerdo do eixo Y, já que nós estamos falando em horas e não existiria um tempo negativo? É possível a gente representar sim, porque nós podemos considerar o t igual a 0 como sendo o instante inicial, ou seja, o instante em que se começou a fazer a contagem dessa população. Então, quer dizer, assim como eu posso estimar a quantidade de bactérias ou de micróbios aí que tem após esse tempo, eu posso fazer uma estimativa também de quanto que tinha antes. Sabendo qual que é a taxa de crescimento dela, eu conheço o depois desse tempo, prever quanto que eu vou ter posteriormente e quanto que eu tinha anteriormente. Então, eu poderia pegar, por exemplo, para o t valendo menos 1. Então, eu ia prever a 1 hora antes de eu fazer essa contagem, quanto que era essa população. Então, se eu pegar o t igual a menos 1, eu fico assim, ó, que n é igual a 50 vezes 2 elevado a menos 1. Então, n é igual a 50 vezes 2 elevado a menos 1, ó, faço o inverso da base. O inverso de 2 é 1 meio. Então, isso aqui vai me dar 25. Quer dizer, 1 hora antes de começar a fazer essa medição, nós tínhamos então uma população de 25. Então, quando t for igual a menos 1, eu teria aqui então 25. E 2 horas antes de começar a fazer essa medição? Então, quando t for igual a menos 2. Então, quando t for igual a menos 2, nós temos assim, ó, que n é igual a 50 vezes 2 elevado a menos 2. Então, nós teríamos assim, ó, n igual
a 50 vezes, faz o inverso da base. O inverso de 2 é 1/2. E ele vai ficar elevado ao quadrado. Então, daqui nós vamos tirar que n vai ser igual a 50 vezes 1/4. Né? Então, seria 50 dividido por 4, que vai dar 12,5. Então, 12,5. Então, se fosse menos 2, então 12,5, mais ou menos aqui. Então, vamos marcar esse ponto aqui. Então, note, né, que o meu gráfico dá continuidade, então, aqui. E ele vai aproximando infinitamente desse eixo X, mas ele nunca vai tocar. Por quê? Porque eu nunca vou ter uma população zero, né? Então, ele nunca vai tocar no eixo X.